Atos capítulo 16, versículo 30 a 31. É uma experiência que nos mostra que Paulo estava preso. Ele e o Silas estavam presos. E de repente houve um milagre na cela, mas Paulo não fugiu. Paulo aproveitou pregar o evangelho no carcereiro. Provavelmente ele era o chefe lá que estava cuidando da prisão. E eles aceitaram Jesus. O carcereiro ficou admirado. Alguém em meio às lutas, em meio às dificuldades, ainda canta hinos a Deus. Como é que é possível? Aquilo impressionou bastante o carcereiro e ele se aproximou de Paulo e Paulo lhe pregou a mensagem. Agora Paulo disse, olha, o carcereiro fez a pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo foi bem claro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua quê? Irmão, se há uma das coisas que cada um devia se preocupar, é salvar a nossa casa. Talvez alguém poderia dizer, não, mas eu não tenho esposa. Não, você é um filho, você faz parte de uma família. Quando estamos a falar de casa, estamos a falar da família. Cada um deve fazer alguma coisa para a salvação da... Quer dizer, se na tua família são 10, você conseguir salvar a 5, já não é muito, irmãos. Ou não? A salvação da nossa família, irmãos, é a coisa mais importante que nós temos. O bem mais precioso que Deus deixou é a nossa família. E temos 2 famílias, irmãos, sabiam? Aqui temos 2 famílias. A família carnal, primeiro lar, né? O nosso lar, pai, mãe, filhos. A família carnal, que são os parentes. E depois a família espiritual. Irmão, está a ver a dimensão do assunto? Salvação da tua casa, dos teus parentes e dos teus irmãos da fé. Onde até Paulo disse que vale a pena você te levar em mão na família da carne do que você fazer mal aos da quê? Da fé. Eu às vezes ficava com ciúme da minha tia lá no Quilamba. Do jeito que ela trata os irmãos dele, eu falei, não, tia, olha, poxa, trata assim a família da fé. Depois me lembrar, coitado de mim, ela só está seguindo o que Paulo falou. Tratai bem, principalmente da fé. Então Moisés e Arão foram levados, temos outra experiência ainda de família, de salvação de família. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse-lhes, ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Essa é a pergunta que Faraó fez a Moisés. Veja a resposta de Moisés. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Note que Moisés, quando estava para levar o povo da terra do Egito para Canaã, ele levou consigo a sua quê? Irmãos, estamos a nos aproximar da terra de quê? Canaã espiritual, ou não? Pouco a pouco estamos nos aproximar. Será que estamos a preparar a nossa família para entrarmos com ela na Canaã celestial? Essa é uma pergunta de reflexão. Irmãos, infelizmente o pecado destruiu a família. É por isso que nós vamos abordar esse tema da salvação da família. Porque quando o pecado entrou, o pecado desestruturou as famílias. Hoje existem muitas famílias desestruturadas. Até na igreja, irmãos. E Deus tem um plano para a família. E um dos planos para a família é a salvação. Deus não criou a família conforme nós vivemos nos nossos dias, não. A família é a maior bênção que Deus trouxe a este mundo. E é a segunda instituição que Ele fez depois de fazer o quê? A criação. O pecado desestruturou. Vamos ouvir algumas experiências aí. Vejam só. A experiência dos nossos primeiros pais, quando eles comeram a fruta. E Deus disse o quê? Quem te mostrou que estava indo? Quando eles cometeram o pecado? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Essa era a pergunta que Jesus estava a fazer a Adão. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Aqui começam já as primeiras consequências do pecado. A culpabilidade. Não é isso? Nas famílias hoje existe a culpa ou não? Existe culpa ou não, irmãos? Se não fosse a fulano, se não fosse o fulano, se não fosse a fulana, não, ela é que é culpada. Não, ele é que é culpado. Quer dizer, hoje nas famílias, as pessoas querem se culpabilizar. As pessoas não querem assumir. Dizer a um amigo, quando na família há um erro, o marido não pode dizer, você errou. Nós erramos. Nós falhamos. Não é assim? Se o filho tivesse se comportar mal, não, você fulano é que falhou. Não, nós falhamos. Não é ele falhou, ela falhou. Nós falhamos. Tá? Estamos juntos, irmãos? Aqui começamos a ver o problema da culpabilidade, de empurrar os encargos. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Estamos a ver a segunda consequência. A segunda consequência aí.
Agora também começa, em vez de ter só problema entre pai e mãe, agora o problema se estendeu entre os filhos. Quer dizer, Deus nesses textos está a nos mostrar que os nossos casamentos não são perfeitos. Vão haver problemas? Sim. Vão haver dificuldades? Sim. Não se culpabilizem. Assumam o problema e levem para Jesus. Nossos filhos vão cometer? Sim. Vão falhar? Sim. Assumam como pai o problema e resolvam o quê? O problema, porque o foco é a salvação, não é? O foco dos nossos filhos, Deus nos deu essa herança. Salmo 127 fala que os filhos, verso 3, os filhos são a herança do quem? Do Senhor. O Senhor nos deu. E um dia quando Ele voltar, Ele vai nos pedir aquilo que quer. Que Ele nos deu. O que é que você está fazendo enquanto o teu filho está nos teus braços? Que tipo de princípio você está a passar? Irmãos, Hollywood, as televisões estão a ensinar princípios errados aos nossos filhos. Estão a ensinar que o homem pode casar contra um homem, uma mulher pode casar contra uma mulher. Isso tudo está a ser inculcado aonde? Na mente dos nossos filhos. Está a ensinar que quem te faz o mal, você lhe faz também o quê? O mal. Nos filmes de conflito, bonecos de conflito. Está a ensinar que o problema se resolve com agressividade, retribuição. Isso é que está a passar nos filmes de Hollywood. Irmãos, isso são consequências que o pecado trouxe. Por isso é que o pecado, as famílias precisam de uma restauração para alcançarmos a salvação. Eu vejo irmãos a dormir. Vamos orar. Soberano Deus, nesta tarde queremos lhe suplicar que venha tirar o sono, se houver alguma conversa, alguma coisa, para que a tua presença não se retire deste lugar. Cuide das nossas crianças, Senhor. Nos ajuda a respeitar este lugar que é santo. Desde as primeiras horas que viemos aqui. Aceita mais uma vez essa mensagem. Trabalhe no coração. Venha repreender o inimigo para que a semente da palavra possa produzir frutos. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, vamos continuar. Irmão, vamos nos concentrar. Há irmãos a dormir. Se alguém a dormir, alguém a conversar, ficam em pé, lavam a cara. Yeah? Vamos avançar. Bom, estamos a falar de salvação na família. Não podemos avançar sem deixar um detalhe. Não podemos avançar sem explicar o detalhe da salvação. O que é salvação? Hein, irmãos? O que é realmente salvação? Porque estamos a falar de salvação da família. Temos que entender. Irmãos, tem telefone ligado? Por favor, metem só no silêncio. O meu já está no silêncio. Tem mais alguém ligado? Bom, o que é salvação? Salvação é o ato de Deus fora de nós. Isso é nós sabermos. Quando Deus pensou em salvar, nós não existia. Tá, né? É uma definição simples. Salvação também é crer na obra providenciada de Jesus. Isso é salvação. É crer. Salvação envolve dois verbos, dois elementos. Ação e reação. A ação é de quem? É de Deus. E a reação é de quem? Deus fez tudo na cruz para que, pelo seu amor, nós fôssemos atraídos a Ele. Não é? Isso é salvação. Quem age é Deus e quem reage é o homem. Podemos avançar. O plano da salvação é uma experiência que envolve também 3 passos. Primeiro, nós estamos a resumir. O plano da salvação é uma experiência que envolve 3 passos. Justificação, santificação, eu parei na perfeição. Conforme está nas 28 crenças. Nós estamos baseados nas 28 crenças. Aí, mano, falta uma glorificação. Está ligado lá? Já? Está ligado. O que é justificação? Quer dizer que não pode haver salvação sem justificação, sem santificação e sem perfeição. Família, estamos a entender, né? O que é justificação? Justificação é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente. Então, justificação é Deus te tornar justo. E você pecou, merecia morrer, Deus te perdoa o pecado. Não é? Você arrepende-se, pede perdão, Deus te perdoa e Ele te imputa a justiça.
A justiça é imputada para um pecador penitente. O que é um pecador penitente? Pecador penitente é um pecador arrependido. Quer dizer que a família tem que entender isso. Também justificação é aquilo que Deus fez por nós. Aonde? Na cruz. Ele morreu no meu e no teu lugar a fim de sermos salvos. Isso é conhecido pelos irmãos. Santificação é aquilo que Deus faz em nós quando nós obedecemos o quê? As verdades que nos manda, não é isso? Santificação também é um processo de quê? Transformação. Por isso que a santificação é um processo, porque cada dia precisamos ser transformados. E nas nossas famílias temos esse problema. Muitos de nós, é como aqueles povos aí, os evangélicos. Para eles a salvação terminou na cruz. Irmão, a salvação terminou na cruz? Muitos adventistas, a salvação dele termina no Levítico, quer dizer, para ele o Levítico é tudo. Já não quero avançar. A salvação é um processo, é uma experiência de crescimento, crescimento, crescimento e crescimento. Famílias onde a mãe quer crescer, marido não quer crescer. Não pode. Manos, não percebe, né? Marido quer crescer, mulher não quer crescer. Mulher quer crescer, né? E marido não quer crescer. Os dois devem procurar crescer. Apesar de que o grau da fé é individual, mas devem progredir. Deus está dizendo que para haver salvação na família, deve haver progressão. Progressão é o quê? Santificação. Deve haver disposição para viver as verdades e para juntos quê? Crescer. Porque a família, o lar, é uma instituição divina, cujas leis não vêm do marido, não vêm da esposa, mas vêm de quem? E se queremos alcançar essa santificação, temos que andar à altura da luz que Deus revela. Porque há mulheres, há maridos que pensam quando o marido ou a mulher fala isso é pecado, isso é errado. Não, esse irmão está a ser muito rigoroso. Não, essa irmã está a ser muito rigorosa. Não é irmão nem é irmã. Sabe o quê? É a lei de Deus, é o Espírito que está a falar. O marido é só um instrumento representando Deus. Ele é o legislador. A mulher é a rainha do lar. Um lar, já viram um país sem lei? Torna-se uma quê? Uma bagunça. É o que estamos a viver hoje, né? Nossos lares não podem mais ser conforme aqueles do mundo, não. Tem que ter ordem. Ordem é que tem que ter princípios. E esse lar vive de acordo com os princípios. E aí haverá quê? Santificação. Mas esta obra que estamos aqui a estudar, ela deve ocorrer na vida do pai, na vida da mãe, na vida do filho separadamente. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Revista Arautos, de 4 de junho de 1895. Então, para você, para mim, irmão, vivemos no céu. Precisamos da santificação. Deus pode te perdoar pecado, vai te dar título de justo, tá bom. Mas agora, você não tem uma vida santa. A vida santa é quê? É o abandono do pecado. Tem que se dizer que no nosso lar, na nossa preparação, é abandono do pecado. Pecado é o quê? É a transgressão da lei. Justiça, santificação é viver uma vida justa. Qual é o contrário de justa? De justiça? Injustiça. Não é? O que é injustiça? Desobediência da lei. Então, um lar para manter firme, de pé, no lar deve haver justiça. E se não se buscar ir lá no mundo, quem é que no Ministério da Justiça, aquela que praticava a justiça no antigo Israel, era quem? Tinha um juiz, né? Mas para as coisas andarem bem, quem é que fiscalizava esse juiz? Era o profeta. Quem fazia cumprir a lei? O rei, né? Quem é o rei do lar? Não é o pai. Está errado. O rei do pai é Jesus. O rei do lar é Jesus. Sim, quem é que fiscaliza se essa lei está a ser cumprida? O sacerdote nem que fiscalizava. O sacerdote nem que levava a luz para o povo. Quem leva a luz para o povo dizer que o Senhor quer assim, não quer assim? Era o sacerdote. Quem é o sacerdote do lar? Mas a mãe também pode ser quê? Porque Deus nos fala só com o pai. Também fala com quem? É assim. E aí o lar vai quê?
Está funcionando. Então, há um tipo do antigo do santuário, há um tipo para a família. Não mudou, o modelo é o mesmo. Por isso é que no tema do santuário tem tudo, irmão. Para não estudar, para não saber o quê? Salvação. Vamos avançar. O que santifica a alma não é simplesmente receber a verdade, mas praticar a quê? A verdade. Então, irmão, para nós ser santificados, temos que praticar a verdade. Eu não devo praticar a verdade para agradar minha mulher, para agradar meu esposo. Não. Eu devo praticar a verdade porque eu como esposo, eu como mãe, eu como filho, eu amo a Jesus. Eu quero glorificar a Jesus. Não é porque muitos praticam hoje as coisas por quê? Para agradar marido, para agradar mulher. Não. Nós devemos fazê-lo para agradar a quem? Porque se teu marido amar, pode se desagradar disso. E se ele se desagradar, também você vai deixar de obedecer à luz. E se essa tua esposa ou esposo se desviar dos caminhos de Deus, amar, você também vai falar, pá, já que minha esposa se desviou e eu fui embora por ela, epá, limpo também minha irmã, vou o quê? Vou sair daqui. Não, a fé é uma experiência individual. Deus tem um plano para ti, filho, para ti, mãe. A salvação. Então, vamos praticar a verdade. Sem a prática da verdade, não tem como haver santificação. Perfeição é o quê? Mateus 5,8. Sede perfeito, conforme é perfeito vosso Pai, que está no céu, né? Quando Mateus escreveu esse texto, ele estava a se referir a andar com Deus. E o ponto principal para caracterizar Deus é o amor. Quem quer ser perfeito tem que ter amor a Deus e amor ao próximo. Entende? Ser perfeito, no contexto de Mateus, é mesmo, em poucas palavras, guardar a lei. Por quê? Tem como você dizer eu amo a Deus e não guardar os mandamentos? Quando Jesus escreveu esse texto, ele estava a corrigir os fariseus, que guardavam o sábado e faziam tudo, mas oprimiam os outros. Não tinham amor. Quer dizer que os judeus falsificavam a lei. Então, o lar, irmão, o nosso lar, é o espelho do céu. Entende? No céu a ordem, a justiça, a perfeição, no lar deve haver. Porque ele é a cópia do céu. Se ele é cópia, já viram lá no céu um lar que é imperfeito? Lá no céu é imperfeição. Tem que haver perfeição. E agora, irmão, quando houver falha, olha, só que no lar as coisas ocorrem. Você como é que a graça de Deus é bonita? Quando sujar alguma coisa, eles vão pegar, Jesus vai pegar, vai limpar de novo o lar vai ficar novamente o quê? Satanás vai sujar de novo, ele vai limpar de novo. Vai mais sujar, ele limpa. Quer dizer, é um processo que é contínuo. De perfeição, perfeição, perfeição. Não, meu filho cometeu. Vão ajoelhar, Jesus vai limpar o lar de novo. Irmão, não importa quantas vezes você e eu, não estou dizendo que vai falhar, você falha. Não. Não importa quantas vezes tua mulher vai falhar, teus filhos vão falhar. Mas acima de tudo, procurem manter a norma. Se falharem, peçam perdão. Irmão Félix, muito obrigado por aquela mensagem. Uma citação que me fez recordar aquela citação. Caminho a Cristo. Eu não sei se ainda tens ali a citação, nem se eu tenho aqui, acho que tem. Permitam-me ler, eu acho que vou ver aqui. Irmãos, a citação que o irmão Félix apresentou no WhatsApp me fez lembrar algo que já há muitos anos, que já não vou conseguir abrir, porque o meu telefone está muito cheio, tem muitas mensagens, não vou conseguir. Mas o teor da mensagem é que não importa quantas vezes você como pai, você como mãe falhou, muitas vezes nós teremos que chorar, diz a citação lá. Muitas vezes vamos ter que chorar pelos nossos pecados, mas o que Deus quer é um arrependimento e o abandono do quê? Do pecado. Não importa quantas vezes você falou, não desista, levanta-se. Foi a mensagem que o irmão Félix apresentou. Levanta-se e continua aqui. No céu não irá nenhuma família que nunca falhou. Todas as famílias que Deus vai levar para o céu, alguma vez nessa vida falharam. Mas a despeito das falhas, eles reconheceram as falhas, confessaram e continuaram aqui. Porque às vezes há mulheres que se não forem firmes, o marido vai fazer algo errado. Epa, já que o meu marido fez isso errado, já que o meu filho fez isso errado, faço isso, nada. Faço aquilo, nada. Solução, vou para o mundo. Não é solução. Solução é Jesus. Deus está dizendo, levanta-te, continua no seu caminho. Amém? Yeah. Nenhum homem ou mulher jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Essa parte na família, Satanás tem feito guerra. Eu tenho enfrentado essa experiência com as nossas famílias.
Mas apesar de que eu tenho feito uma luta, às vezes a falha no culto, a falha. Temos que melhorar. Mas não ficaremos satisfeitos enquanto... Eu já falei na minha esposa há dias, ela falou, oh, estás a orar? Ela não sabe dos teus que eu estou a orar. Mas estás a orar? Agora abrir um programa pessoal. Eu gosto de fazer sempre assim. Em cada temporada vou abrir. E eu vocês vão fazer. Todo pai, toda mãe façam isso. Faça um programa específico para orar sobre onde está a ver que as coisas não estão andando bem. Não, minha mulher já não está a orar. Dedica 10 dias de oração pela tua mulher. Olha, minha esposa tem falha nisso. Dedica 10 dias. Eu também, como marido, estou a falhar no culto. Dedica 10 dias para melhorar. E eu aprendi uma coisa durante esse tempo, em conversa com alguns amigos e irmãos, que uma vez me visitaram lá em casa. Eles disseram, o culto familiar não é só o pai que deve apresentar. Apesar que ele não diz que o marido é o sacerdote, né? Sim. Mas Deus tem métodos. O lar não é uma escola. Sim. Como é que o filho vai aprender a dar estudo bíblico se no lar é que a escola não está a passar? Quer dizer que aquele filho que sabe ler, você pode dar um texto, e quando você estiver cansado, o filho vai ler ou não vai ler? Vai ler. Eu não sei, depois de se abrir e ficar a refletir, poxa, nós somos muito orgulhosos. Por isso é que o homem não pode levar 2 ossos. Um cão não pode levar 2 ossos, né? Tem que sempre repartir, né? E o Deus que nós seguimos é Deus de compartilhar. Vejam só, ele não só vai fez sozinho. Compartilhou com Jesus, compartilhou com o Espírito Santo, compartilhou com os anjos, né? É Deus de compartilhar. Então, a salvação deve se compartilhar até no lar. Então, família, a minha esposa não sabia. Um dos pontos que estou a orar lá é mesmo sobre os cultos. Não pode haver falha nos cultos. Porque ele não diz que num lar onde fizeram o culto de manhã, à noite já não foi. Já estamos na mal esse lado. Tem que ser sempre. Sabe por que ela disse? Se você fez de manhã e não fez à noite, vossos filhos nunca vão valorizar o horário de adoração. Se hoje fez de manhã, alguém tem que fazer de noite. Se não está a haver cumprimento, tem que haver escala. Ou ainda bem, poxa, não tenho família, não tenho mulher, não tenho filhos. Não, todos aqueles que dizem ter irmãos são família. Assim, irmãos de minha, irmão Leira, irmã Luz, são família. Se houver falha, também é que? Então, tem que melhorar. Tá, irmãos? Tem que fazer uma rodada, tá, né? A irmã fulana deu a lição de manhã, aí tu vai fazer um texto de noite. Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa. O estudo dos cultos familiares, não crie notas ali muito grandes. Há momentos que eu, quando quero apresentar a citação, apresento, mas não pode ser muito demorado, é curto, só para refletir, só uma coisa básica. Um texto bíblico, por exemplo, lança um texto. Por exemplo, a dia estamos a meditar um texto com a... Quer dar só um exemplo aqui para os irmãos? Estamos a meditar um texto com a família toda. Todos têm que falar daquele texto, todos. Mete salmos ali. E são 3 coisas que tem que acontecer no culto. Ler o texto, memorizar o texto, estudar o texto, e o quarto que fazer o quê? São 4 até. Aplicar o quê? O que você entendeu no texto? Entendi isso. Memorizar. Já memorizou tudo. Vamos estudar. O que Deus quer nos falar com esse texto? Deus falou assim, falou assim. O que significa para nós? Que temos que ser assim, assim. O que temos que fazer? O que Deus está nos pedindo para fazer? Depois de ler esse texto. Que temos que se comportar assim, temos que agir assim, temos que agir assim. E aí faça a oração. É só isso. Não precisa fazer grandes estudos, não. Ellen White, livro de orientação da criança, leem lá, vão ter uma orientação da criança, estudem, vão encontrar. O estudo deve ser que todos os membros da família devem fazer o quê? Porque esse filho ali, a mãe está aprendendo a interpretar texto, e eles devem apontar esses textos. Amanhã, eles podem usar esse texto, onde visitar uma família, levar essa mensagem lá. Dar estudo nos colegas. Então, o lar é uma escola, meus irmãos. A maior instituição do mundo, o pastor Amoela falou certo, no casamento da irmã Dulce, a maior instituição é a família. Se nós apertar aqui, por isso é que Satanás faz tudo, para não quer. E o irmão sabe disso, ontem à noite meu irmão me visitou, ele disse, Olavo, ele me enviou um livro que eu me esqueço, o tema aqui, ele diz que, quer dizer, acho que o tema é mais assim, o mais perto que Satanás, ok? Alguém que conversou com Satanás, assim, e ele foi fazer pergunta a Satanás. E sabe uma das coisas que o meu irmão me contou, sabe, disse que Satanás não gosta que o marido e a mulher tenham o mesmo pensamento. Por isso é bomba para ele. Sempre pensamento o quê? Porque sabe, se a mulher conseguir ter o mesmo pensamento com o marido, aquele lado avançou. Então é necessário combatermos isso. Vamos avançar. Então, irmão, não pode haver perfeição no lar sem o estudo da palavra. Sem o estudo da palavra tem como haver perfeição? Não. O lar não cresce. E ele diz que a mulher vão lá ocupar onde? A mulher vai lá ocupar na louça, na roupa. Não tive tempo. Não faça isso, minha irmã. Faça um esforço, faça uma escala. Nosso lar tem que ser, o nosso lar é uma empresa.
Vamos numa empresa. A empresa, o irmão Félix que trabalha com a empresa assim, de uma forma mais formal. Tem regulamento, tem princípio, não podem ser desobedecidos. Tem procedimentos, certo? E no lar também tem que haver procedimentos. Não, quem vai fazer a meditação? Não pode acordar, ler. Mano, acho que quem vai ler? Não. O texto que vai ser estudado amanhã, o pai e a mãe já devem preparar. E outra coisa que não esqueçam, o estudo da palavra, aqui está falando individual. Maridos, tua mulher acordou de manhã, não estudou a Bíblia. Mano, estudou a Bíblia. Muitos só se preocupam com ele e os filhos, acabou. Estudou a Bíblia, foi mal dormir. Mano, você estudou o texto? Ah, não, minha esposa. Epa, a Olavo já está embora, para tu já fazer o trabalho. Mano, espera aí, já estudou o texto bíblico sozinha? Tem que ler o texto. Ou não? Primeiro, não está na Santa Convocação? Primeiro, Deus. Então, primeiro Deus em tudo. Mulher vai sair para trabalhar. Irmão, o marido é o fiscalizador da espiritualidade da mulher. Se a mulher se perder, Deus vai cobrar no marido. Se o marido se perder, Deus vai cobrar em quem? Se os filhos se perderem, Deus vai cobrar em quem? Os dois. Mas não está a ver como é que é? Então é necessário fiscalizar. Ah, mas não se preocupa com a mulher, se estudou, se orou, se não. Então tem que haver um cuidado, tem que haver um acompanhamento, não é assim? Se estudou a palavra o quê? Ou não? Você até pode sugerir um texto para a tua mulher. Dá um texto aí, pá. Eu tenho aqui um coisa da Bíblia que dá o texto. Toma esse texto, estuda esse texto. E tira lá algo espiritual. E aí virá crescimento. Sem contato com Deus individual, meus irmãos, esse lá está condenado a um fracasso. E uma coisa, podem fazer culto familiar. Podem fazer culto familiar. Mas se o marido e a mulher não tiverem culto individual, é nada. É nada, irmão. Tem que ser mesmo individual, depois o culto familiar. O culto individual não anula o culto individual. E ele não foi claro. A comunhão individual com Deus é que resulta a salvação. Aquilo de companheirismo é para fortificar a fé. Mas a própria espiritualidade é buscar o individual. Vamos correr para avançar. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegares a esta decisão, certamente deixarei de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiseres, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Diz o livro Mensagem Jovem, na página 99. Nos lares também temos um problema. Não, a minha mãe já me nasceu assim. Meu hábito morar é assim. Eu já vim morar assim. Meu pai me educou assim. Não, no lar não é assim. No lar, os princípios que você vê da tua mãe, do teu pai, dos teus familiares, fica para baixo. A partir de agora, quem deverá nortear os teus princípios é a palavra de quem? Não, meu caráter irmão, meu era assim. Não, o caráter irmão tem que ser deixado fora, porque se nós continuarmos a ter caráter irmão, não iremos para onde? Para o céu. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Ser salvo é ser libertado do poder de quem? De Satanás. E ser libertado do poder de Satanás é ser libertado do quê? Do pecado. Então a família tem que ser afastada do pecado. Isso aqui é salvação. Por que quando a Bíblia fala de salvação, fala de casa ou família, né? Por que tem alguns textos da Bíblia, ele fala, será salvo tua família, eu e a minha casa serviremos, né? Vamos só, por que Deus detalha sempre a família? Por que alguns textos não falou individual, falou como família? Bom, vou ler aqui alguns textos que provam. Por exemplo, vejam esse texto. Se porém vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem? A quem servir. A quem se vai. Muito bem. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está falando de salvação como família. Tem mais? A orientação da criança vai explicar uma das razões. Por que Deus fala da salvação em família? Como família. Diz: pais, começai em vosso procurar a obra da graça onde? Na igreja. A obra de salvação começa onde? Na igreja. Não. No próprio lar. Aquela obra que você está fazendo na igreja, deve fazer primeiro onde? Por quê? Conduzindo-vos de tal maneira que vossos filhos vejam que está cooperando com os anjos celestes. Quando nós trabalhamos na salvação da nossa casa, nós estamos a cooperar com os anjos. Certificai-vos de estarmos convertidos cada dia. Pai e mãe devem ter certeza cada dia se estão
Olha, as irmãs não estão aqui. É complicado. Sairão muitos. Mas vamos depois deixar o recado. Devemos certificar. Não sabe o que é certificar? É tipo você pegar um teste certificado. Que você não fez aquele curso, não. Ter certeza mesmo que você está salvo cada dia. Educar a vós mesmos e aos vossos filhos para a vida eterna no reino de Deus. Os anjos serão vossos fortes ajudadores. Olha a sua garantia. Até os anjos vão nos ajudar. Satanás vos tentará, mas não cedais. Vamos ser tentados. Está ali. Pai, vão te tentar. Mãe, vão te tentar. Filho, vão te tentar. Mas não cede. Não aceita. Não faleis uma palavra da qual o inimigo possa tirar vantagens. A pai, quando o filho comete, ofende o filho. A mãe, quando o filho comete, ofende. A mulher, quando o marido comete, ofende. Assim vice-versa. Não. Toda a palavra má no lar retira os anjos, retira a presença dos lares na nossa família, na nossa casa. Tá? Por isso é que quando um pai está chateado, não pode falar, vai pecar. Porque às vezes vai falar palavras que ofensivas. E o anjo lá, o relator, vai escrever como pecado, irmão. E vai se cumprir aquele texto. Vocês serão julgados pelas vossas palavras. Muitos vão perder o seu. Porque um dia falar na mão no lar e não reconhecer aquele pecado. Então temos que ter cuidado com as palavras que nós preferimos no nosso lar. Porque o lar, se aquele é uma escola de Deus, é uma cópia do céu. No céu se ofenderia? Não. Não pode. A obra, vejam só, olha, volta a repetir. A obra da santificação começa no lar. Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. Há muitos que não crescem na graça porque deixam de cultivar a religião no lar. A religião deve ser cultivada. Diz no livro, a revista, irmão, escreveste numa revista, a revista dos Sinais dos Tempos, de 17 de fevereiro. Irmãos, a obra da santificação, a obra da salvação, começa onde? E viram que ele escreveu? Muitos não crescem na fé, porque ele quer ser bom cristão dentro dele, quer ser bom ancião na igreja, mas é um mau marido, um mau pai. Isso é contraste. Deus não aceita esse tipo de trabalho. A obra de salvação, de religião, deve começar na nossa casa. Quem deve dizer que se fulano é santo ou não é santo? Não é a igreja, é aquele que vocês convivem com ele. É que vai dizer, não, o hábito do fulano, ele só anda a falar lá, mas aqui ele se comporta como? É lá. E cumpre-se aquele ditado, a roupa suja lava-se onde? Ele não deve se lavar os defeitos de caráter. Se lava onde? Mas esse meu filho aqui dorme, não arruma a casa. Isso não é para ir falar fora, não. Lava dentro. Educa o teu filho. Educa a tua esposa. Educa a tua esposa. É dentro do lar. Roupa suja, lava-se em casa. Obreiros. Roupa suja, fala assim, lava-se onde? Então a religião deve começar lá. A salvação deve começar no lar. Fatores que determinam a salvação da família. Fatores que determinam. Vamos agora avançar com os fatores. Por que muitas famílias não vão ir no céu? Vamos estudar agora o porquê. Vamos mostrar aqui mesmo. Vamos mostrar. Acho que são 5 fatores. Do porquê que não vão. Hoje não vou demorar muito tempo, mas hoje o meu número. Hoje o número não excedeu. Tem número. E eu acho que tem número. Acho que é por causa de eu ser matemático, né? Já. Não consigo apresentar as coisas sem número. Eu penso que tem um fio mais lógico. Eu consigo um fio lógico. Já. Primeiro fator que vai determinar a salvação de uma família. Conversão individual do pai e da mãe. A mãe e o pai devem ser pessoas convertidas a cada dia. Lembra da citação atrás? Não lemos? O pai e a mãe têm que ter certeza da salvação. Individualmente. Não é se apoiar. Uns querem se apoiar. Não, meu marido começa, eu vou me apoiar da bênção dele. Minha mulher começa, meu marido começa, eu vou me apoiar. Não! A salvação tem que ser individual. Irmãos, se isso não ocorrer, marido pode ser bom, mas mulher não é bom. Família vai se salvar só uma parte, outra parte vai ser salva. O fator número 1, sine qua non, que determina a salvação da família é a conversão do marido e da mulher diariamente. E eu quero ler 2 textos bíblicos aí, claro. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Para falar de conversão.
Ah, mas o meu marido ofendeu. Oh, ele, vida dele ofendeu. Então o marido é mundano, irmão. Quando o marido ofende, é mundano. É fruto de que não está quê? Convertido. Não, minha mulher, meu marido me bateu, te bateu. Está a dizer que teu marido não está quê? Não está convertido. Não, minha mulher me ofendeu, te ofendeu. Não está convertida. Naquele momento perdeu. A conversão se conquista diariamente. Não existe convertido para sempre, uma vez convertido. Eu hoje posso estar convertido, mas amanhã no domingo posso deixar de ser convertido. O que é que vai causar isso? Quando eu me desligar do Senhor. Então não se assusta. O marido me ofendeu. Não. Quando ele te ofendeu, não estava com Jesus. Não entende só. Ora para ele se quer. Pedro lhe falando, você é um bom homem. Depois ele disse que sai de Satanás. Não falando no Pedro, sai de Satanás, né? Ele pode perder. Nossos esposos podem falhar. Não se assusta mais. Ah, irmão, não se assustar. Ei, minha mulher fez isso. Não. Se tua mulher fez algo, não se assusta mais. Porque ela pode perder a conversão. Não se assusta. O texto continua. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é quê? Paulo até diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Família, a salvação é uma questão, a conversão é uma questão importante para determinar a salvação da família. A conversão individual. E a conversão, vamos ver o que ele vai te falar aí. A esperança de salvação é aceita sem mudança radical do coração ou reforma da vida. Quando alguém diz não, estou convertido, é sobre uma obra diária, mas para mostrar que você está convertido, deve haver uma obra radical. Reformas, mudanças. Mas não está entendendo, né? Mudanças. Eu digo, não, eu aceitei salvação, mas não quero fazer mudança na minha vida. Não, isso não é salvação. São assim abundantes conversões superficiais. Unem-se à igreja multidões que nunca se uniram a Cristo. Uma coisa é eu me unir a Cristo e uma coisa é eu me unir à igreja. São coisas diferentes. Quando o Espírito de Deus toma o coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciar às más ações. O amor, a humildade e a paz tomam lugar da ira. Não, eu estou muito irado. É para mim ficar em paz. Não, a ira é pecado, está ali. A ira é quem tem convertido uma mulher. Não, vou lutar com a minha mulher. Não, você convertido já não vai lutar com a tua mulher. Não vai lutar com o teu marido, porque o Espírito já te transformou. A inveja, a contenda desaparece. A alegria substitui o quê? A tristeza. O semblante reflete a luz do céu. Só que ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cores celestiais. Mas a bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a quem? Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Diz DTN, Página 173. Se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, todas as vossas murmurações emudecerão. Remover-se-ão todas as vossas dificuldades. Todos os desconcertantes problemas que ora vos frota se resolverão. Por que muitas famílias problemas não se resolvem? Sabem por quê? Ele vai estar dizendo que se o marido e a mulher se converterem, até os problemas do lar vão ser resolvidos. Quer dizer que muitos problemas do nosso lar não estão a ser resolvidos porque muitos não estamos quê? Convertidos. Segundo fator, falta de união do casal. Rogo-vos, porém, irmãos, casais, vamos tirar o nome irmão, vamos meter casal. Rogo-vos, porém, casais, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Escreveu ele, que digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. O marido e a mulher devem ter uma união na fé, na doutrina. O marido está a falar, mulher, isso não, vamos seguir isso. Não, você segue sozinho. Depois vou te seguir. Não, tem que estar junto o quê? Devem estar juntos. Irmão, devemos lutar para estar juntos no mesmo princípio. Se nós não estivermos juntos nos princípios, a minha pergunta é, como vamos educar os nossos filhos? Quando temos posições diferentes. Mulher, esse tempo já não é bom tomar mais leite. Não, você está sendo muito extremista. Vou tomar ainda mais leite. Não é? Agora, como é que você vai falar no filho que não é bom o leite de soja do que o leite animal? Como vai ensinar isso no filho? Se entre vocês há contradição. Um reino dividido prevalece.
O inimigo vai vir, vai entrar nos filhos. Quando ele começa a beber o leite, está mais fácil a comer a carne. Depois da carne, o quê? Peixe, não é isso? Vai no peixe. Então, meus irmãos, devemos lutar para ter o mesmo parecer. Só que só vai ser possível se a mulher e o marido estiverem quê? Convertidos. Não. Sim. A causa da divisão e a discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se um dos outros. Então, se a mulher se aproximar, se a mulher estiver unida a Jesus e o marido, vão ter o mesmo parecer. Só que hoje nos nossos lares nos lares atuais adventistas, há um conflito, há pugilismo religioso. Quer dizer, marido quer puxar para um lado, mulher também quer puxar do outro lado. Não. Quando isso acontece, meus irmãos, se é um marido que está sofrendo assim, não deve aceitar, deve jejuar, irmão. Tem que programar jejum. Eu não aceito isso aonde? Na minha casa. Jejua e ora pela tua esposa. E Deus, no devido tempo, vai tocar no coração da tua esposa. Vai se converter. Não se vai lutar com ele, como alguns extremistas. Vou lutar assim, vou lutar. Não, aqui não é solução. Aqui não é solução. Uns querem lutar, né? Uns até querem ser Espírito Santo. Aqui, vando aqui. Não. Eu sou cabeça, eu sou cabeça aqui. Não. Não sei. Ditadura, aqui nada. Não. As coisas de Deus. Zorobabel, né? Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas não pelo meu. Para te dizer que deve dobrar joelho. As lutas do lar não se resolvem pela força, pela complicação. É pelo joelho. Dobra só teu joelho. Sim, há coisas que o marido não deve permitir. Mas há coisas que é individual dela, o marido deve respeitar. E orar para ela quê? Mudar. Estamos juntos, né? Senão vamos ter lares pugilistas, porque muitas das nossas esposas e esposos não estão ainda convertidos. Estão entendendo, irmãos? E a conversão para alguns leva quantos anos? Há uns levam 34 anos, há uns levam 90, há outros levam 30, há outros, quer dizer, cada um tem ano dele. Então requer tempo. Agora, esforçai, mas faça a tua parte, só orar e aconselhar e deixar o trabalho com o Espírito, porque você pode querer lá apressar no tempo. E quando uma coisa faz fora do tempo, pode estragar o trabalho do Espírito. Avancemos. Influências externas também são fatores que vão determinar a salvação. Irmã Madalena, não dorme, irmã. Influências externas. Amigos, família carnal, colegas de trabalho, redes sociais, o meio onde nós moramos, o esposo, a esposa, também são influências externas. Podem contribuir para a nossa salvação ou perdição. Quando o marido e a mulher se unem, cada um traz 50% de influência. Esse traz 50%, aquele traz 50%. O que prevalecer no joelho vai permanecer, vai influenciar para a salvação. O que não ora é só acordou, foi mal trabalhar, acordou. A mulher vai dominar o quê? O marido. Porque a tendência dos relacionamentos é a mulher por natureza tem tendência de domínio. Você está a lutar direitos iguais, está a lutar direitos iguais, até no lar. Eu aqui é que mando, aqui eu é que mando. As mulheres, eu sou a mais grande. Uns até vão mais distantes. Aí você não quer que eu faça? Tá bom, já sei onde vou te apanhar. Você ali, poça, eu estou tramado aí no CD. Toma ali. E ali já você vai ceder. Só que estás a construir o quê? Estás a construir a perdição, ou não? Estás a construir a perdição. Cedeu hoje, cedeu amanhã. Cedeu hoje, cedeu amanhã. E perdeste o governo daqui. E o Senhor vai te falar, não te deu o governo, tanto o estilo que eu te dei. Ah, não, Senhor, me privaram muito, não tinha outra solução, tinha que ceder. E é perdição. Yeah. Então, quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é vindo de quem? E Paulo diz, importa obedecer a Deus do que eu. Se minha mulher está fazendo tudo para me tirar no céu, eu prefiro o quê? Abandonar e permanecer firme. Ou viver, uns vão ter que viver engolindo sapos, né? Mas permanecer salvo. Do que negociar princípio. Princípios não se negociam. Deus trouxe a família para salvar-me. A família não pode ser um meio para me levar à perdição. Quarto, escolhas individuais do pai, da mãe, do filho. As escolhas do marido, da mulher e do filho determinam
Família, ainda estamos dentro, não? São 15h37. Irmãos de mim. Ainda estamos no tempo, não? São 15h37. Você falar até 16. Não é, não faz, até as que horas? 16? 17. Nós aprendemos a começar. Comecei a que horas, irmãos de mim? Quando eram sensivelmente 14h40. Fez 1 hora e 15 minutos. E não, faltam quantos assim? Quantos? Faltam 3. 13 minutos. 13? É rápido. Vamos avançar. As escolhas. Irmão, a escolha do marido e da mulher determina a salvação. E a mulher, quando faz a escolha dele errado, também quer arrastar quem? Também quer arrastar os filhos e o marido. Irmãos, todas as escolhas que nós temos que fazer na nossa vida, de acordo com a palavra, não escolhi isso. Todas as nossas tem que ser avaliado de acordo com a palavra de quem? Muitas vezes as nossas escolhas são baseadas por vontades, desejos, né? Mas temos que perguntar essa escolha que estamos a fazer. Ou conselhos externos. Olha, fulana faz isso, olha, tá vendo? Fulana quando casou, fulano também fez aquilo, vamos seguir. E ali, olha, estragou a família. Cuidado com as escolhas. Muitos estragaram seus lares por causa de quê? De escolhas, ouvir conselhos errados, como Roboão, né? Em vez de pedir conselho a Deus, foi pedir conselho aonde? Nos amigos dele, ele disse que se o teu pai bateu com o chicote, agora se ele bate com o quê? Com os conselhos inúteis. Certo? Cuidado. A família é um círculo restrito. Aquele que vai te aconselhar tem que ser para o teu lado crescer. Aquele que fala, olha, faz isso no teu marido. Ele faz aquilo. Priva o teu marido, faz aquilo, faz isso. E a igreja adventista está com problemas nos lares. Por causa de privações. Há mulheres que privam, que são conselhos que dão fora. Para conseguir o quê? Manter ou dominar o marido. E aquele marido que não tiver Jesus, ele perde mesmo ali. Então, as nossas escolhas, sigo Deus ou não? As nossas escolhas, filhos. Aqui tem filhos, tem mãe. O que você tem escolhido a quem? A Jesus ou a tua vontade? Aquilo que você escolheu hoje vai determinar o teu destino amanhã. Estamos juntos? Então, são fatores que vão determinar a salvação da mãe, do pai e do filho. É individual. Ela comenta, aí veja só. O pai não vai ser salvo pelo filho. Cada um vai ser salvo individualmente. Vamos só avançar. Aqui fala que o elemento importante para nós fazer a escolha é entregar a nossa vontade a Deus. Tá, irmãos? Vamos entregar a nossa vontade a quem? E como é que podemos saber se o que estamos a fazer é da vontade de Deus? Comparando na palavra de quem? Quinto e último. O cumprimento do papel do pai e da mãe. Papel. Qual é o papel do pai e da mãe? A pessoa que deve ser diácono, né? Que deve ser um líder. Essa pessoa está a ser líder da igreja. Ele tem que governar bem a própria casa, tendo os filhos em sua sujeição, com toda a modéstia, nesse caso respeito. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, vai conseguir governar a igreja de Deus? Um ancião, filho dele estava para ser recomendado na minha igreja. E não dissemos não. A recomendação, um ancião estava lá, nosso colega, disse que não, em todos os irmãos que estão a ser recomendados, quem não é dizimista não pode ir fazer curso de liderança. O filho dele lhe barraram mesmo. É filho mesmo do ancião lá da igreja. Pô, só barraram meu filho. Ficou bem mal, pai, não pode, não sei o quê. Em questão de educação, irmão, quando o teu filho está errado, você pode ser ancião. Um ancião da minha igreja, o irmão dele cometeu, faltou respeito. Faltou respeito nos anciãos, não é disse, olha, você faltou respeito. E pecaste contra Deus. E faltar respeito no líder da igreja pode recair maldição sobre você. E chamou a atenção. Ele se reconheceu. Sabe o que o ancião, o colega está dizendo no irmão dele? Irmão, o erro é mesmo assim, temos só já que ele entender. Então, teu irmão errou, não tem que ser corrigido. E por causa disso, esse ancião que eu vou falar, ele parou de exercer o cargo do ancianato por causa de repreender o pecado do irmão dele. Então, se você não quando alguém errou, você não consegue, se teu irmão você está lhe defender, na tua casa não vai defender a tua mulher, então você não está em condições de ser líder de quem? Da igreja de Deus. Aí, o pai e a mãe têm que educar os filhos. Nós temos que educar nossos filhos, irmão. Tá juntos, né? Se não educar nossos filhos, vamos perder o céu. Ou os filhos vão se perder, ou você vai se quê? Se perder. Muitos não irão mesmo no céu, por quê? Porque não educaram seus filhos. E ele aqui comenta. Os pais que negligenciam as responsabilidades que Deus lhes deu, deverão enfrentar essa negligência no juízo. Então o Senhor perguntará, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que
não estão à minha mão direita. Então muitos pais verão que o amor incessante lhes cegou os olhos quanto à falta dos filhos. Muitos pais pensam que repreender um filho, fazer chorar um filho é falta de amor. Não, a mulher, não, você não tem amor do teu filho, você não ama. Às vezes o teu filho tem que chorar para saber que o que ele está fazendo está errado. Dizer assim, um pastor, dizer que vale a pena o filho chorar hoje do que você amar chorar a vida toda. Educa o filho. Educa o filho para o caminho da quê? Da verdade. Filho está chorando, toma. Não, vamos só acalmar. Não, educa no caminho certo. Não importa se ele vai chorar, vai se rebolar. Deixa se rebolar, mas tem que saber que aquilo é quê? Certo. Eu me lembro, a minha mãe e meu pai são assim, quando errou, primeiro meu pai vai te agarrar. Minha mãe também, contigo, nunca vão te defender. Vai se não pedir opinião, também dá de novo mais. Quer dizer, você não tem, vai aqui, não tem caminho, solução. Eu fui educado assim. Minha mãe está errado. Não importa se você fez conta, sai de fora, não é meu filho, não. Aqui mesmo admito, à frente do fulano, que você errou. Está errado, tem que ser assim. E é a educação que eu recebi até hoje. Então, meus irmãos, vamos educar os nossos filhos. Não vamos educar por um amor cego. Não, ele pode chorar. Não, às vezes ele tem que chorar para aprender a fazer o que é certo. Senão amanhã vai passar a vida toda a chorar. Qual é o plano de Satanás para as famílias? Satanás tem um plano? Tem um plano para destruir as famílias. Veja só. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Intromete-se em cada compartimento do lar. Está vendo? Ele no lar vai lá. Não está vendo? Vai no lar fazer o quê? Em toda a rua da nossa cidade, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça. Ele vai fazer lá o quê? Ele confunde, ele engana, ele seduz, ele arruína parte do corpo. Ele quer dizer que Satanás quer desmembrar a família. Quer dizer, Satanás é profissional em destruir o quê? Família. Então o plano dele é fazer com que as famílias não vão para o céu. Então quando você vê coisas estranhas acontecendo no teu lado, não se assusta mais. Há um inimigo aí de lado. Você agora tem que guerrear com quem? E para não guerrear com esse inimigo, qual é a arma que Deus nos deu? Oração e o estudo da quê? Da palavra. Orai. Maridos, mulheres, teu marido está difícil, jejua uma vez por semana por ele, ore. Gaste hora de oração para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Você não pode dormir sem ter a certeza que teus filhos pecados foram confessados, sem tua esposa os pecados foram confessados, sem você como marido teus pecados foram o quê? Porque se ele morre naquela noite, você está certo que ele morreu o quê? Salvo. Tá, irmãos? Família, estamos indo dormir. Se eu morrer não estou a se matar, morrer o quê? Salvo. Tem que ser feito isso. Isso vai se fazer no culto da manhã e no culto da noite. Agora lá não há culto, cada um é que se manda, tem a regra dele. Não. Vamos terminar já o fim. Qual deve ser a preocupação de cada membro da família? Qual deve ser a preocupação de cada membro da família? Vejam a preocupação. Família, prestem atenção, irmão Carlos. Prestem sua atenção. Qual deve ser a preocupação de cada membro da família? Cada um de nós. Pai, mãe, filhos. Vejam. Não são salvos em massa, mas como indivíduo. Ninguém será salvo em grupo. Seremos salvos individual, mas a situação continua. Ellen White lhe mostrou uma visão no anjo. E o anjo falou com o irmão White. Ele falou assim, vejam só. Vi que não deves retardar a vinda do Senhor. Disse o anjo. Preparem-se para o que há de vir sobre a terra. Correspondam suas obras à fé que vocês professam. As vossas obras é de acordo com aquilo que vocês não falar que acreditam. E ela volta a dizer, vi que a mente deve estar firme em Deus e que nossa influência deve testemunhar de Deus e sua vontade, e sua verdade. Não podemos honrar ao Senhor quando somos descuidados e indiferentes. Descuidado e indiferente é aquela pessoa que não se firma. Ah, sou de Deus, mas também sou de Satanás. Não, são indiferentes. Ou é de Jesus, ou é de quem? Tem que ter certeza. Não podemos glorificar quando somos desalentados. Cumpre-nos ser sinceros. Ser quê? Sinceros. Para assegurar a salvação do próprio ser e para salvar a outros. Devemos dar isto a toda a importância. E tudo mais deve vir segundo o quê? Primeiro a minha salvação e a salvar meu irmão.
O primeiro irmão que se vai salvar é quem? Tua mulher e teus filhos. Depois o vizinho, depois família, carnal, todos esses. Essa é a primeira obra que cada um deve fazer. Mas ele não continua. Para ver se a salvação é de graça. Não é salvação é pela graça ou dominação da bananeira. É isso que a Bíblia diz. Vejam o que ela vai escrever na outra estação à frente. Vi que muitos mal sabem ainda o que seja abnegação ou sacrifício, ou o que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum quê? Tem que haver sacrifício. Não, onde eu gosto daquela comida, não, deixa, faça sacrifício, deixa aquele hábito, tá, irmãos? Onde eu gosto de ver aquelas coisas, onde eu gosto de ver aquelas coisas erradas. Não, tem que fazer sacrifício, porque deixar a coisa que nós gostamos, deixar aquilo que gostamos é sacrifício, porque não é fácil. Faça sacrifício. Alguns não sacrificaram a si mesmos, o seu corpo sobre o altar de Deus, condescendem com temperamento caprichoso, impulsivo. Quando uma coisa está ficando nervoso, está querendo ofender. Não, tem que deixar. Satisfaz os próprios apetites, está falando da alimentação. E cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração com a causa de Deus. Tem tempo para outras coisas, mas não tem tempo para trabalhar para Deus. Os que estiveram dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. E vale a pena que soframos por sua causa. Que ela crucifiquemos o próprio eu. O eu tem que ser crucificado. Não, está fazendo muito só, eu não vou evangelizar. Não, é o eu, é o orgulho. Vai para o campo. Sacrifiquemos todo o ídolo. O ídolo tem que ser sacrificado no altar. Não é isso? O ídolo lhe matava onde? O animal lhe matava onde? Nem no pátio. No pátio temos que matar os nossos ídolos. O ídolo do egoísmo, o ídolo da glorificação própria, dos caprichos próprios. Morre onde? No altar. O excelente peso eterno de glória absorve tudo e eclipsa todo o prazer terreno. Então essa estação está bem clara, né? Acho que essa é a última estação que eu vou ler para os irmãos. Sim. Irmãos, deu para perceber, né? O estudo de hoje. Irmãos de minha, fui lá, né? Corri um pouco, mas o importante que temos que tirar é o quê? Cada irmão faça algum esforço para alcançar a salvação. Seguir. Salvação não é pela graça, mas também envolve sacrifício. Teremos que deixar certos hábitos que nos tiram do céu. Mas vamos dar tempo para os irmãos de Jeremias. Depois que vamos nascer mais algumas perguntas. Não vamos fazer só já a conclusão com um texto bíblico. Sim. Vamos orar para o momento de perguntas e respostas. Na mesma posição, oremos. Santo, santo, somente é o Senhor Deus. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Gratos somos que o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvirmos estas palavras. Pedimos que o Senhor nos dirija neste momento de perguntas e respostas e que tudo seja de acordo com a sua vontade e para a sua glória. No nome do Senhor Jesus nós oramos com fé. Amém. Bom, lembrando que os momentos de perguntas e respostas são partes do primeiro e do segundo momento. Então, está aberta a mesa para perguntas e respostas. Quem tiver uma pergunta do momento da primeira parte, pode fazê-la. Irmão Francisco. Sim, já. Irmão, perguntas? O irmão Samuel já tem pergunta, ele nunca falta nas nossas listas. Tem faltado às vezes. Às vezes. Ok. Irmão João, irmã Lúcia. Quem mais tem perguntas? Irmã Sônia tem pergunta? Vamos ouvir a pergunta do irmão. Irmão João, por favor. Bom, a minha pergunta é quanto à família, não é? Sendo que se falou tanto dos pais como dos filhos. E eu aqui vejo-me na condição de filho. E a minha família não é adventista. E o que eu posso fazer, né? Já que a recomendação do Senhor é que tanto os pais devem ser uma bênção para os filhos, tanto os filhos devem ser uma bênção para os pais. O que fazer nessa situação? Sendo que também não há muita abertura para termos o contacto
palavra. Pode. O que é que temos que vencer o complexo. Ou seja, temos que ser proativos, a família não dá espaço para que o irmão administre, uma vez que o irmão passa a expressão, né? É o filho homem em casa, né? A família não dá esse privilégio aqui, então o irmão João tem que romper esse complexo, porque agora, se a família, as manas lá em casa, se vão assim levar mal, ou seja, não vão